Tentando responder aqui um comentário aqui no canal, alguém me disse o seguinte: irmão Lúcio, a salvação é salvação da alma ou salvação no espírito? O meu bispo, o bispo da minha igreja, que disse que é a salvação da alma, não do espírito. Vou dar a minha resposta. A salvação é dos dois. A regeneração é do espírito. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vós, olha o que está dizendo aqui, Efésios 2, 1. Vós estáveis mortos, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Mas ele vos deu vida. O Senhor Deus nos deu vida onde? No nosso espírito. O espírito estava morto para Deus. Todo ser humano tem espírito, alma e corpo. Mas, depois que entrou o pecado, a natureza, o pecado, o homem perdeu o relacionamento com Deus. Porque João 4:24 diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não diz que vamos adorar com a alma, porque a alma é a nossa natureza terrena. A alma é a mente, a vontade, as emoções, sentimentos. Está na nossa alma. Mas o regenerado, aquele que creu, que foi crucificado com Cristo, foi ressuscitado juntamente com Cristo, ganhou vida no seu espírito. E, portanto, a comunhão desta pessoa com Deus vai ser através do espírito e este vivificado. Quando o espírito do homem não regenerado, ele tinha, mas ele tentava se ligar a Deus pelos seus sentimentos, emoções, procurar bênçãos, satisfazer a si mesmo. Quando uma pessoa é regenerado, ele ganha vida de Deus do seu espírito, a vida de Cristo no seu espírito. E é dali começa a santificação da alma, a salvação da alma. Também para ir para o céu, para ser salvo, nova criatura, é a regeneração no espírito. Vivificado o espírito que antes, como velha criatura, estava morto para Deus. Considerai os mortos para o pecado, para aquela vida do pecado, que estava morto o espírito para com Deus e tinha uma vida de alma. Eu sinto. Pode sentir na alma e não no Espírito Santo. O Espírito Santo na vida desse que foi vivificado pelo Espírito Santo. Viver pela emoção, pelo sentimento. Isso daí é a alma. Mas Deus busca os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, para a regeneração, é no espírito. Para a santificação, é santificação no espírito?
Sim, mais vida de Cristo, mais vida de Cristo. Sim, mas também a santificação da alma, sentimentos que não são resultado da intimidade com o Senhor. Ninguém está anulando sentimento e emoção aqui. Mas quando aquelas emoções são da alma e não são do espírito, nós precisamos ter a experiência de sermos salvos desta vontade, que não é a vontade de Deus, deste amor, que não é fruto do amor de Deus pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu amo a Deus. Por que você ama a Deus? Porque Ele tem atendido as minhas orações, porque Ele tem me abençoado muito. Isso daí é a alma. Eu amo o Senhor, porque Ele me amou primeiro. Eu amo o Senhor, porque sei que eu sou indigno do amor dEle. Não amo pelas coisas dEle, eu amo Ele por aquilo que Ele é, pela graça, pelas misericórdias dEle, por Ele ter me encontrado e eu perdido e não ter desistido de mim. Eu amo porque sei como Ele pode amar uma pessoa como eu. É diferente o amor no espírito e amor na alma. O amor no espírito busca os interesses de Deus. O amor na alma busca os seus próprios interesses. O amor pelo Espírito Santo busca a glória de Deus. O amor a Deus pela carne busca sua própria glória. É diferente. Mas mesmo que uma pessoa já foi regenerada, ela entra em um processo daquilo que Tiago diz, capítulo 1, no capítulo 1, versículo 21. Porquanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Significa que uma pessoa regenerada, a palavra de Deus foi implantada nela. A palavra de Deus é Cristo, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Portanto, a palavra de Deus é implantada primeiro. Regeneração, novo nascimento. Foi salvo no Espírito. Seu nome foi escrito no livro da vida. Para o propósito nosso. Agora, para o propósito de Deus, é salvação da nossa alma, do nosso ego, do nosso orgulho, mesmo sendo nova criatura, para que Deus, o Pai, possa obter em nós o propósito dele, para a glória dele. E a nossa alma é tão impura, marcas, falta de perdão, o ego está lá em cima, a arrogância está lá em cima. Por isso que o Senhor diz em Lucas, ele diz: você quer ser meu discípulo? Só para aquele que já foi, que é discípulo, que foi tornado nova criatura. Agora, para você experimentar as realidades minhas que eu tenho para você, ó regenerado, ó nova criatura, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Você quer ser parecido comigo? Negue-se a si mesmo. Quantas coisas em mim e você devemos negar? Isto eu amo, mas Deus não ama. Deus não ama. Eu tenho vontade, mas não é a vontade de Deus.
Eu tenho o querer, mas esse querer não é o querer de Deus. Esse caminho é o que eu quero caminhar, mas não é da vontade de Deus, não é o caminho do Senhor. Eu nego a mim mesmo, pelo poder da vida de Cristo no nosso interior. Primeiro, a palavra de Deus implantada em vós. Agora você tem condições de entrar nesse processo de salvação da alma. Para a glória de Deus. Quando fomos regenerados, foi para nós. Totalmente para nós. Ele morreu por mim. Ele derramou sangue para perdoar. Ele me substituiu, pagando a minha dívida. Toda a minha dívida diante de Deus Pai. Outro lado. Mas ele me crucificou. Matou meu velho homem. Me deu uma nova vida pelo poder da ressurreição. E agora Cristo é a minha vida para o meu viver para Deus. A salvação, a regeneração, mas não é salvação do espírito, salvação da alma. Os dois. Mas para a regeneração, salvação do espírito. Para a santificação, sem a santificação, o que diz Hebreus 12? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende como fruto a santificação. E por fim a vida eterna. Romanos 6:22. Primeiro, libertados do pecado. A morte para o pecado no corpo de Cristo na cruz. A morte do velho homem. Regeneração. Libertados do pecado. Transformados agora não mais servo do pecado, mas servo de Deus. Agora a frutificação, santificação. A santificação da vossa alma. Santificação daquilo que não é de Deus, que ainda está na mente, no coração. Ainda está. Uma troca de mente. Por isso que o arrependimento é constante na vida de um regenerado. Ele continua sendo arrependido, levado ao arrependimento e confessando diante do Senhor que ainda tem pecados, que não tem compatibilidade com a vida santa que está no seu espírito, mas está lá na sua carne. Mortificar a carne, essa alma, esse desejo, essa concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Na vida de um regenerado. Está lá na sua natureza terrena. A sua natureza terrena tem uma alma. Olha o cântico de Maria. Olha o cântico de Maria. Que maravilhoso. É Lucas capítulo 1. Mãe do Senhor Jesus Cristo. Ela também nasceu pecadora. Ah, mas eu não... A Bíblia diz que sim. E ela diz que sim. Olha o que diz. Lucas 1:46. Então disse Maria, essa maravilhosa Maria, está lá no céu. Está lá no céu. Sabe por quê? A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma alegra. Olha como fui usada. E foi pela graça. Ela sabia que não merecia. Pela graça. Foi achada, foi alcançada pela graça. A alma dela estava festejando. Mas aí ela declara, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Não é lindo isso? É maravilhoso. E, portanto, a salvação, a regeneração para ser nova criatura e ir para o céu. Salvação do espírito, que antes estava separado de Deus, morto para Deus, agora foi vivificado pelo Espírito Santo. Nasceu do Espírito.
vida de Cristo. Agora ele pode ter comunhão, intimidade com Deus, porque Deus busca esses adoradores que adoram em espírito e verdade, e esse espírito foi vivificado. A salvação da alma para o propósito eterno de Deus. Nesta pessoa que foi feito nova criatura, porque o homem é espírito, alma e corpo. Comente, nos ajuda muito.